Olá pessoal, eu me chamo Poliana Dias, eu sou portadora do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e eu uso esse podcast para compartilhar minha experiência com esse transtorno, para também levar esperança para outros portadores. Hoje, como tratamento, eu estou com um TOC controlado e é o que eu mais desejo, que mais e mais pessoas também tenham TOC controlado, consigam levar uma vida normal, ter qualidade de vida. E nesse episódio eu vou falar sobre o TOC e suas comorbidades. Eu espero que vocês gostem. Olá pessoal, então nesse episódio eu quis trazer esse tema porque faz parte do que eu vivo e eu acredito que assim como eu, muitos portadores do TOC também lidam com outros transtornos, além do próprio TOC. Então, hoje eu vou falar sobre as comorbidades, Então, a comorbidade é a coexistência de mais transtornos mentais, ou seja, a pessoa não tem só um transtorno, então ela tem outros transtornos, Então, lá no meu primeiro episódio, eu contei um pouquinho da minha história sobre o TOC e eu falo, da primeira crise de ansiedade que eu tive. Então, essa crise me levou até o hospital, porque ali já era uma comorbidade do TOC. Que antes dessa crise de ansiedade, eu lembro que eu já estava sofrendo com pensamentos obsessivos repugnantes, Eu estava sofrendo com os pensamentos repugnantes obsessivos. E como eu mencionei, eu fui ao psiquiatra, ela me diagnosticou com TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada. Então a TAG, ela veio depois do TOC. Então mesmo eu sem saber que na época eu tinha TOC, porque nessa época aí que eu tive essa crise de ansiedade, eu não sabia que eu tinha esse transtorno, E eu não contei, para a psiquiatra sobre esses pensamentos e ela só me falou da TAG. Então hoje, com a vivência que eu tenho hoje, depois de entender o transtorno, E de voltar atrás para me avaliar, eu vejo que a ansiedade generalizada já era uma comorbidade do TOC. Porque antes dela eu já estava sofrendo com sintomas do TOC, No caso, as obsessões mentais, então o sentimento de culpa, aquele sofrimento. E eu lembro que eu sofria muito com os pensamentos do TOC e sofria também fisicamente, não era só mentalmente, Isso também era devido à ansiedade generalizada. Então, naquela época, em 2018, eu tive muita insônia, muita dificuldade para dormir, nada me fazia dormir. Então foram dias assim, para mim, terríveis. Eu também tive muita sensação de morte, aquela sensação que a qualquer momento eu ia morrer. E fiquei com essa sensação por vários dias. Tive tremedeira, tive dores pelo corpo, uma dor de cabeça muito forte que não parava, E era assim, uma dor de cabeça e também dor na cabeça. Assim, eu achava que, eu até pensei, falei, meu Deus, será que eu tô tendo, sei lá, alguma coisa no meu cérebro, uma coisa mais séria? Porque doía muito. E tudo era da ansiedade generalizada, Então, tava uma ansiedade muito, muito grave. E foi uma época difícil porque eu estava sofrendo com a ansiedade generalizada, E estava sofrendo com TOC. Só que até então eu não sabia que eu tinha TOC, eu não sabia que existia TOC de pensamentos repugnantes, Para mim, como eu já mencionei, e como muitas pessoas, pensam, eu achei que TOC estava só relacionado à organização, à simetria, à limpeza. E assim, o meu olhar para esse transtorno era isso. O TOC para mim era isso, Então, por isso que para mim foi uma época difícil, E veio o TOC, a ansiedade generalizada, e nesse período também eu desenvolvi a depressão, porque vinha, aquela ansiedade, a ansiedade é o combustível do TOC, As obsessões mentais aumentavam muito, e hoje eu vejo que para mim melhorar, eu tinha que estar tratando não só a ansiedade, mas também o TOC e a depressão. E eu ficava me questionando, mas por que eu não estou melhorando? Por que esses pensamentos estão aumentando?
porque eu não entendia aquilo. Eu não entendia que eu estava tomando antidepressivos, antipsicóticos, um monte de remédio que o psiquiatra passou e eu não estava melhorando. E isso porque eu tinha outras comorbidades, que até então eu não sabia, né? Então esse meu relato mostra que, infelizmente, às vezes a gente vai ter que lidar com mais de um transtorno emocional na nossa vida. Então isso pode acontecer, né? No caso de quem tem toque, mais da metade dos pacientes podem apresentar comorbidades que são as mais frequentes, né? A depressão, a TAG, né? Que no caso é o transtorno da ansiedade generalizada, a síndrome de Tourette, o TDAH e entre outras. Então, às vezes, o portador ele vai ter que lidar com toque e outros transtornos a mais. E eu falo que lidar com um transtorno só não é fácil, imagine lidar com um, ou dois, ou três, né? E nesse caso desse combo, né, de transtornos, infelizmente pode levar, né, a sintomas muito graves ou incapacitantes. Então eu contei essa minha história para mostrar para vocês que, infelizmente, às vezes a gente vai ter que lidar com mais de um transtorno emocional na nossa vida. Então, o diagnóstico e o tratamento ele é muito importante. No caso do toque, existem ferramentas, existem meios, né, que podem nos ajudar a controlar o toque. Então, para o nosso caso, né, existe a medicação, existe a terapia, existe a meditação, exercícios físicos. Então, no caso da medicação e da terapia, se nós não conseguimos por meios particulares, né, podemos recorrer ao SUS, porque nós temos o direito. Então, eu converso com muitas pessoas e elas me falam, né, Poliana, mas eu não tenho como pagar particular, né? Eu não tenho como pagar um psiquiatra ou comprar medicamento ou passar fazer uma terapia, mas nós temos direito pelo SUS. Então a gente também tem que recorrer. Se a gente puder fazer particular, bem, se não puder, a gente tem que recorrer. Eu mesmo falo por experiência própria que eu passo com um psiquiatra pelo SUS. Eu gosto muito, mas antes eu fazia, né, particular, eu ia em outra cidade passar com uma psiquiatra e assim, é caro, né? Infelizmente, saúde mental aqui no Brasil é muito caro, não é acessível para as pessoas. Então, tem essa questão, né? E tem a questão também de, infelizmente, faltar profissionais capacitados para tratar o transtorno, né? E como eu sempre gosto de falar, né? Cuide de vocês. Não permita que seu transtorno, né, defina toda a sua vida. Nós vimos aí que existe realmente comorbidades, mas também existe tratamento. Então não devemos perder as esperanças, não devemos deixar o transtorno nos vencer. Nós podemos ser maiores do que ele. Ele é um transtorno grave, sim, é um transtorno bem debilitante, mas com o tratamento certo, nós podemos ter a melhora que tanto nós queremos, né? Então, vou ficando por aqui. E se você gostou desse tema, achou ele relevante, né? Se identificou com ele, se você estiver escutando ele pelo YouTube, me conte aqui nos comentários, né? Se você, assim como eu, tem toque e também outras comorbidades. E também me siga nas redes sociais. O meu Insta, ele é @eueotoque. E também compartilhe este conteúdo com pessoas que você acha que vai achar interessante. Pode compartilhar no Instagram, no WhatsApp, pode me marcar, que eu vou ficar muito feliz com o feedback. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês quiserem dar sugestões, né, de outros temas para que eu possa pesquisar e trazer aqui no podcast, podem ficar à vontade, podem falar aí no comentário. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau!